Olá pessoal, boa tarde, obrigado pela oportunidade, obrigado ao pessoal que solicitou que estivesse aqui, muito gratificante estar compartilhando a minha experiência com vocês. Eu estou aqui não é para dividir as pessoas, na verdade eu estou aqui para acrescentar a minha opinião sobre o cultivo de areia, que nada mais é que para mim que um cultivo hidropônico, um material inerte, onde nós plantamos da mesma forma, usando a mesma solução nutritiva que o NFT, mas que traz alguma segurança para o produtor. Olhando para a base de tranquilidade, facilidade e produtividade, a gente tem que fazer uma escolha. A dificuldade hoje, que eu imagino que para todo mundo seja, é mão de obra. E eu entendi que na colocação de ampliação de todo o setor produtivo, era muito necessário colocar plantonistas, era muito necessário tomar uma necessidade de gerador, e aí comecei a pensar no quanto era importante fazer algo na areia. E isso começou há muito tempo atrás, através de um amigo de vocês aí, o André Marques, aonde falou sobre que o Paulo, há 10 anos atrás, começou dos dinossauros, começou a plantar na areia. E o André me falou numa oportunidade, porque se você não tenta, falei, importante tentar. E deu certo. A areia nada mais é que um material inerte, sob minha visão, aonde você coloca a nutrição do NFT. E isso fez com que a gente ganhasse uma produtividade interessante que não dava no NFT. Por quê? Era difícil produzir, no meu caso, salsa e cebola. O que eu fiz? Coloquei na areia, comecei a dar corte, o meu mercado aceitou a não vender com a raiz, e isso me possibilitou a ter economia com mudas, economia com mão de obra, economia, na verdade, na operação, no caso, mão de obra, e fez com que eu ganhasse produtividade e não perdesse qualidade. Por que não perder qualidade? Porque, na verdade, eu estava nutrindo a planta da mesma forma que eu nutria no NFT. E a mesma formulação que eu usei no NFT, eu usei na areia. Portanto, o que eu fiz? Eu usei toda a minha nutrição para fazer alface americana, o alface normal, cebola, salsa, almeirão, rúcula, coentro. Falei, poxa vida, se eu tenho uma gama que eu posso usar a mesma nutrição, para que eu vou quebrar a cabeça mudando nutrição, mudando... Eu tinha um problema muito grande com a alface americana. Aliás, eu tenho um volume muito grande de crespa, aonde eu não poderia deixar de atender claramente a demanda da nutrição, mas que dava deficiência na alface americana. Como que eu resolvi isso? Usei a mesma nutrição, no caso na areia, e plantei alface americana. Zerei o meu problema. Não teve tipo burn, por quê? A raiz tinha conforto térmico, a raiz absorvia todo o nutriente, fazendo com que eu ganhasse um diferencial no mercado. Então eu não tive necessidade de pegar e mudar a variedade, buscar outras variedades, outras alternativas, simplesmente pelo conforto térmico, com o mesmo conceito do NFT. E isso fez com que eu ampliasse meus negócios, fazendo a segunda unidade produtiva. Quando eu pensei que eu tinha que colocar plantonista na segunda unidade produtiva, falei, como que eu vou arrumar gente para trabalhar no domingo? Como que eu vou ter uma pessoa passando cada uma hora avaliando se tinha bico de hidroponia entupido? E isso me levou a acreditar que a hidroponia de areia, que foi iniciada 6 anos lá atrás, deveria ser implantado numa propriedade autossuficiente, aonde eu não preciso de plantonista, aonde eu não me preocupo com a nutrição, porque o conforto térmico que a areia traz faria eu produzir, ou faz eu produzir, a alface americana, salsa, cebola, rúcula,
almeirão. Poxa, se eu tenho uma gama muito grande, sem dificuldade, aonde eu uso a mesma nutrição, por que que eu vou quebrar a cabeça? Então, simplificar o sistema foi a alternativa que eu adotei para poder dar produtividade. E isso aconteceu. O planejamento era para 1.000 metros quadrados, e isso começou em 6, a primeira planta foi plantada dia 6 de setembro de 2023. Hoje, o planejamento para 1.000, e hoje, um ano depois, eu estou com 13.000 metros quadrados de produção por conta da evolução. Isso fez com que elevasse a minha capacidade de entregar o produto para o mercado com alta qualidade, fazendo com que eu toda vez eu tinha que aumentar um pouco, até o ponto da demanda ser tão grande que eu precisei tirar a minha couve também, que estava no caletão, tive que jogar para o chão para poder suprir a minha demanda. E aí eu entrei num processo de montinho e montão. Eu tive que fazer dinheiro para capitalizar, para daqui a pouco voltar a investir nos caletões. Existe hoje vindo para o mercado calhas de substrato, né? Calhas de compensamento, que pode ser sim o futuro. Existem outras coisas que podem aparecer no mercado, a evolução é constante. Eu sou um cara apaixonado por hidroponia, NFT, mas o NFT traz uma preocupação grande, muito grande para o produtor. E a função da areia, no meu ponto de vista, é você agregar ao que é muito bom, que é o NFT. Por que não usar os dois? Perfeito. Mas se você quer um descanso com a sua família, num domingo, num feriado, ou não ter plantonista que acrescenta um valor no seu produto, né? Porque você vai ter que pagar por alguém estar lá no domingo e feriado. A areia é uma das opções. Então, pense com muito carinho. A areia veio para agregar. Na minha opinião, a areia é um NFT melhorado para tranquilidade. Para algumas culturas, principalmente em corte, ela traz rentabilidade, porque, conforme eu já falei, ela dá a possibilidade de colher até um ano de corte com uma qualidade absurda. Então, se alguém tem dificuldade com mão de obra, se alguém tem uma dificuldade com qualidade, quem não consegue plantar rúcula em NFT? Eu tenho certeza que vai plantar tranquilamente a rúcula na areia. E isso é extremamente importante para o produtor, porque ele tem que pôr dinheiro no bolso. A gente não está romantizando, a gente tem que realmente trazer dinheiro para o bolso. A hora que dá uma praga, tem um problema, o comércio ele não quer saber se você está plantando em NFT, ou areia ou no solo. Ele quer a segurança que você vai estar entregando para ele. Por isso é tão importante você ter um sistema que traga tranquilidade para que você consiga produzir um alimento de qualidade, né? E eu garanto que a família de vocês, como a minha, quando você não precisa ir para a roça, quando você não precisa ir trabalhar de domingo, ela agradece, porque ela se sente amada, acolhida, tempo de qualidade, e a areia consegue trazer aí essa condição. E não é menos desafiador não, gente. Não é menos desafiador. Isso daqui não é salvação, não. Eu poderia estar aqui pregando que isso seria a salvação. E não é. Isso vai acrescentar, vai ajudar o produtor a entender a sua dificuldade e trazer a dificuldade para uma realidade para você corrigir. Então, NFT é espetacular, sou apaixonado, claro, tem os seus problemas. Mas o problema maior está por vir, que eu acredito ser a mão de obra. E isso, então, vai sim ser um problema.
Pode ser? Vamos lá. Bom, tentando englobar meio tudo que chegou aqui, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que funciona a construção das bancadas, tendo em vista que é um material bem mais pesado que um sistema de NFT, né? Se tem declividade ou não, se o custo é maior e se a alface também é vendida com raiz ou sem nesse sistema, e se é vendida sem raiz, como que é feita a limpeza posteriormente? Realmente é uma estrutura que dá um pouco de trabalho para se fazer, mas acredito que o benefício é muito grande. Ela tem uma declividade, eu sempre apoio a declividade de 1 a 3%, dependendo da granulometria da areia que você tem na sua região. Não adianta eu mandar você falar, você tem que colocar a mais grossa possível, você tem, mas às vezes não tem na sua região. Então você faz a adaptação com a declividade da bancada, de 1 a 3%. A areia é bem grossa, menos declividade. A areia média, mais declividade. Então é isso que vocês têm que se atentar. A estrutura tem que ser bem robusta sim, porque é altamente pesado. Ela é muito pesada, depois de molhada, ela traz um peso muito grande. E para isso tem que se atentar numa estrutura. Por isso que vocês viram na foto ali, uma estrutura robusta, onde a gente usa os calhetões. E os pés dela são colocados a 1,5 metros. Não pode colocar acima disso. Pode ser a 1 metro? Pode até ser. Mas eu acho que é um desperdício, não tem necessidade, não quebra a telha. E o modo de colheita. Particularmente eu, em alface americana, eu corto ele e vendo como tradicional. Mas não faz falta a raiz. Se você tem uma planta bem alimentada, se você tem uma planta bem nutrida, ela vai ter um shelf life interessantíssimo. Então a vantagem é que eu corto ela, viro ela em cima das folhas baixeiras, não suja absolutamente nada, vendo como convencional e não perde nada em prateleira, porque é uma planta que conseguiu assimilar toda a nutrição com muita capacidade. Então eu vejo que não tem problema nenhum, desde que você cuide muito bem da sua nutrição, que o conforto térmico que ela traz ela vai favorecer a percepção de alimentação da planta. Então eu não vejo problema nenhum. Não perde em qualidade nada. Tem mais alguma outra coisa? Tem algumas, Fabiano, mas vamos ter que encerrar aqui em virtude do tempo. Eu peço que o pessoal que mandou as perguntas faça pessoalmente. Agradecemos a contribuição. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor.